E aí, hoje vou demonstrar a análise técnica do ataque do WannaCry Eternal Blue. Vou demonstrar aqui usando o Metasploit e demonstrando também com o Wireshark. Então, entrando no Metasploit, dando um search Eternal, ele vai demonstrar aqui o exploit Windows SMB MS17010 Eternal Blue. Se nós copiarmos esse e dermos um use, tem muitas opções aqui, mais info-d. Se digitarmos esse comando, ele vai abrir uma página web para verificarmos alguns detalhes interessantes. Aqui diz o MS17010 Eternal Blue é um exploit remoto contra o Microsoft Windows, originalmente escrito pela Equation Group, que da NSA. Foi vazado pelo Shadow Brokers e afeta o sistema operacional em nível alto, afetando o ring 0 do sistema operacional. E aqui diz quais são os sistemas vulneráveis. Enfim, eu capturei alguns tráfegos de rede aqui. Eu já deixei pronto aqui. Se nós digitarmos esse comando no terminal aqui do Linux, sudo nmap -n-npm -script, e usar o script para ver se é vulnerável o sistema. No caso, usei uma máquina virtual Windows 7 vulnerável, o IP no caso aqui da máquina. Já tenho aqui capturado o tráfego. Então, o Wireshark aqui no caso, captura SMB VUM. Ele demonstra muitos e muitos pacotes, segmentos de rede, mas SMB vai ser um protocolo, SMB que é afetado. Se olharmos aqui, como que se sabe, como o script do Nmap sabe que é vulnerável? Então ele verifica se esse erro acontece, o NTLM SSP Challenge Error Status More Processing Required. Então esse erro faz com que ele diga é vulnerável. Se nós digitarmos aqui NTLM SSP, ele vai trazer essas linhas, inclusive, tá ali, NTLM SSP Challenge, SMB aqui embaixo, no Packet Details aqui embaixo, Security Blob, Blob, Windows 7 Ultimate, no caso que era um sistema vulnerável que utilizei no laboratório. Se eu pegar o outro tráfego que eu capturei, que é no caso do exploit mesmo, Eternal Blue, esse é do exploit propriamente dito. Se eu digitar aqui SMB, aqui é a mesma coisa, no caso, NTLM SSP, ou seja, também ele sabe que é vulnerável aquela máquina, ele confirma. Mas ele usa o IPC, no caso, aqui ele continua, o exploit continua, Então aqui ele conecta o request path, no caso o IP aqui era esse, IPC. O que é o IPC? No protocolo SMB, esse IPC, ele permite conectar-se anonimamente ao serviço SMB. Então, aqui na própria documentação da Microsoft, está aqui, sobre o compartilhamento IPC. É um compartilhamento também conhecido como conexão de seção nula. Então, ele vai usar usuário anônimo, é nulo. Os pipes nomeados do servidor são criados por componentes internos do sistema operacional e por todos os outros aplicativos ou serviços instalados no sistema. Esse pipe nomeado está sendo criado, o processo especifica a segurança associada ao pipe. Daí, em seguida, ele garante que o acesso seja concedido apenas aos usuários ou grupos especificados. Claro, isso seria uma configuração de segurança daí, para especificar os usuários e grupos que vai permitir a conexão. Mas, muitas vezes, ele permite a conexão anônima, dependendo da configuração do sistema. Continuando aqui no tráfego do Wireshark, tem um outro erro, no caso do Eternal Blue, quando ele continua o exploit, o processamento exploit contra aquele Windows vulnerável. Aqui está, uma transresponse, no caso, do protocolo SMB, Error Status in SUF Server Resources. Então, após isso aqui, ele vai mandar a carga do exploit. No caso aqui, do Eternal Blue. No caso aqui, é dentro do Kali Linux, no Metasploit. O WannaCry, ele executa isso aí com o ransomware. É um worm que ele fica executando esse exploit para procurar outras máquinas pela rede
para infectar, no caso do ataque em 2017, que esse ataque aconteceu e continuou acontecendo posteriormente em escala menor, mas continuou acontecendo. Então, após isso, ele vai continuar o ataque. Se formos aqui mais para baixo, ó, Transsecondary Request, aqui já tem uma segunda requisição, né, do SMB nessa trans, ó, trans 2. Então, FID 0x000. Nós formos ali ver e puxar ali para baixo, né, aqui diz, ó, extra byte parameters, aqui embaixo. 0, 0, 0, 0, 0, muitos zeros, centenas e milhares de zeros. Mas se é nulo, mas se puxarmos para baixo aqui no pact bytes, tem os azinhos ali, os as maiúsculos. Que é, ó, 41, 41, 41 em hexadecimal, né? Quer dizer, o que quer dizer isso? Que é a carga, o buffer overflow sendo executado. Se pegarmos aqui o fallow TCP string, podemos ver claramente aqui em cima, ó, IPC, seção nula foi criada. Aqui está, né, zerado, vamos dizer assim, mas aqui começa a carga do exploit, fazendo com que seja executado esse buffer overflow no sistema deste protocolo da porta, né? Caso 445.139, que é o NetBIOS usa, né? É o NetBIOS SMB protocolo, né? Esses protocolos, ó, SMB aqui. Então aqui está a carga, que é gigantesca. Se nós pegássemos aqui também nos comandos em cima, ó, TCP string igual a 0, o primeiro string fluxo TCP desta captura, né? Aqui tem um synchronize ACK. Então, a primeira coisa é o trio-way handshake. Daí começa aquele protocolo, tudo que foi explicado já. Colocar lá TCP string igual a 1, EQ1, né? Tem outra, são outros protocolos. Mas se formos para o 2, aqui sim tem toda aquela carga que estava demonstrando. O trans 2 aqui com os azinhos ali do lado, no pact bytes aqui nesse lado. Então, continuando aqui no Windows 10 agora, com o IDA Free, vamos fazer uma análise estática do WannaCry. Já estou com o WannaCry aqui, baixei ele, já abri o IDA Free e já estou aqui olhando os imports. Aqui para ver as pastas no IDA Free, é só clicar com o botão direito em qualquer lugar e Show Folders. Daí dá para ver as pastas que pertencem a cada chamada de sistema e da chamada de API do Windows, né? Então, kern 32, advap 32, ws2 32 e assim por diante. Então, uma das primeiras chamadas aqui que me chama a atenção, se nós verificarmos aqui, seria a Internet OpenA, que seria WinInet. Então, clicando nela, vemos as chamadas aqui da API, os endereçamentos, mas se clicarmos em cima dessa chamada, Ctrl X, ele vai mostrar onde que estão as funções que chamam ela. Vou clicar nessa primeira aqui. Aqui está o fluxo do código, né? Aqui está o kill switch, que é a primeira chamada que é feita quando o malware WannaCry é executado. Esse kill switch vai ser executado e aqui demonstra se esse domínio for resolvido, que foi assim que foi bloqueado, ele vai fechar o programa, não vai ser executado. Ou seja, o malware não vai ser executado. Senão, ele vai para essa outra função aqui, sub 408090. Uma das primeiras chamadas que ele faz é esse service name, que é o nome desse, vamos dizer, exe que ele executa para chamar outro programinha. Que esse programinha que vai fazer as chamadas. Se eu clicar duas vezes nele, aqui ele vai chamar o C2 pontos, o Windows, e aqui está o tasks.x.exe. Se eu dar um Ctrl X nele e for na função dele, aqui ó, task.x.exe, aqui o Windows, as chamadas que ele faz no C2 pontos, as pastas que ele vai se instalar, ele vai criar uma new file name e vai criar um novo nome para esse task.
Só que ele fica no sistema como task she, ele fica como se fosse um processo pai executando. Esse processo fica associado às conexões de redes do malware e entre outras funções desse malware. Aqui a análise é uma análise estática, não vou fazer uma análise super profunda, mas para compreender o básico aqui de como funciona o WannaCry. Então, voltando aqui em ports, indo em Internet OpenA novamente. Ctrl X, só para nós entrarmos nas funções aqui, seguindo essas funções, sub ali no Internet OpenA. Formos nessa chamada de sistema sub47FA0, espaço, procurando aqui, indo para baixo, tem essa função aqui, ó, ela faz uma chamada co sub47BD0. Então, entrando nessa sub47BD0, procurando aqui a função 407840, que está aqui nessa chamada, push, ela está empurrando, né? Offset sub 407840, start address. O que é esse start address? É onde se inicia a conexão. Se formos aqui para baixo, nessa chamada aqui 407480, e clicarmos nela, podemos ver, está, claro, em hexadecimal, mas aqui, ó, call socket. Aqui ele chama o socket de rede para fazer a conexão, né, na porta 445. Aqui tem um push 1BDH, host short. Pegarmos uma calculadora aqui hexadecimal, então x, colocar 1B D, aqui ó, decimal 445. Então é a porta SMB 445. Puxando aqui, chamando um socket de rede, call socket. Clicarmos ali, então é uma funçãozinha, é uma chamada para o socket da rede. Procurando aqui no código e nas funções do WannaCry, achei aqui a sub47BD0. Se nós dermos um espaço, para procurar, por exemplo, reverso, né? Aqui, sub47BD0, dá um Ctrl X, ele vai lá no endereço .text, no código. Clicando ali, ele vai no código, no fluxo do código em assembly, é claro, né? Então, aqui a core tem essa chamada, lock 48000, sub47f30, né? E aqui tem essa aqui embaixo. Se nós clicarmos, claro, dá para ir diretamente na documentação do Windows, escrever o nome das funções e chamadas da API do Windows e ver cada chamada, as imports. Mas olhando pelas funções, aqui tem uma bem interessante, que é aqui, no caso, é o loop dos endereços IPs que é feito na rede. Então, ele dá um CMP, que ele compara nesse loop. O que é esse 80H aqui? Ó, 80, vou limpar aqui, hexadecimal, 80, quer dizer o quê? 128 threads são propagadas nesse loop dentro do sistema. Ele usa um pseudo number para ficar escaneando a rede. Aqui no caso é um loop, volta aqui em cima, vai passando esse loop para quê? É assim que ele vai procurar na rede outros hosts vulneráveis. Assim, por isso que o WannaCry foi terrível nas redes de computadores, porque ele ficava procurando esses hosts aleatoriamente, usando ranges de IPs aleatórios, IPv4. Ele usava o IPv4 para fazer isso. Ele gerava números IPv4 randômicos. E aqui está o código para isso. Então ele voltava e ia, procurando essas hosts se eram vulneráveis ou não, usando a vulnerabilidade Eternal Blue e a Double Pulsar, que também foi utilizada, que também é uma ferramenta da NSA. Procuro rapidinho aqui no DuckDuck, aqui ó, Double Pulsar, ó. Double Pulsar is a backdoor implant tool developed for security National Security Agency Equation Group. Foi vazada pelo Shadow Brokers. É uma ferramenta que infectou mais de 200 mil, ou seja, usa o Eternal Blue e a Double Pulsar. Essa ferramenta também é utilizada dentro do WannaCry
para fazer esse ataque. São duas ferramentas ali no caso, são exploits que foram criados pela NSA. Nessa mesma função aqui, onde esse loop, se clicarmos na sub 407840, podemos ver o resto do código onde é gerado esses endereços IPv4 randômicos aqui. No caso, se olharmos aqui nesta posição, EDX 0FFH, que seria 255, vamos ver aqui, hexadecimal, FF. 255 em hexadecimal, né? Em decimal é 255, FF em hexadecimal. Então aqui ele gera esse número randômico 255. O primeiro octeto ali ele vai ser mandado para o move EBP, então ele dá um move em EBP, depois ele dá um compara com EBP o número randômico, né? Diferente aqui o 7FH. Então é 7FH, se nós limparmos hexadecimal, 7F, que é 127. Então ele gera esse número randômico, é um cálculo, na verdade, isso aqui. Isso aqui é um cálculo. E também tem os endereços de multicast, que seria aqui embaixo. Ele, vamos ver aqui. Ele dá um compare também, 0E0H, que seria 0E. Vamos limpar aqui. 0E, que 0 não precisa, né? Então é 0, que é 224, que são os endereços multicast. É assim que ele gera, nesse loop, ele vai gerando os endereços randômicos IPv4, fazendo com que esse mal se propague pela rede, sendo avassalador em uma rede vulnerável, só desligando as máquinas, porque não tem outro jeito, outra forma. Claro, hoje em dia tem assinaturas, firewalls, né? Se você procurar as assinaturas que tem, você consegue bloquear esse tipo de ataque hoje facilmente, porque faz anos, já está todo documentado esse ataque. Mas em 2017 foi uma coisa que praticamente parou diversas milhares e milhares de redes no mundo inteiro. Aqui onde ele gera esses números aleatórios, tem essa outra chamada que é a sub 407660. Se clicarmos ali, aqui está o código onde gera esse número aleatório, né? Ele usa uma cryptgen random Live Critical Session. Aqui que ele faz os números aleatórios, né, realmente serem criados nesse loop. Então agora eu vou executar o Anacry aqui no Windows, fazer com o Procmon, abrindo o Procmon aqui, vou pôr um filtro nele, process name. O nome do processo vai ser o ana.exe add. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou executar ele com o inetsim ligado, o inetsim no Kali Linux. Para capturar o tráfego, ele vai responder as requisições DNS, HTTP, tudo vai ser respondido pelo inetsim no Kali Linux. Aqui no caso, o IP 104. Nas configurações de rede aqui do Windows, elas estão apontando o IP dela é 104/24 CIDR e aqui o endereço do servidor inetsim 192.168.56.108 e o gateway padrão e o DNS também 192.168.56.108. Então agora indo para o Kali Linux, aqui no caso entrando nas configurações do inetsim, aqui nos serviços, só deixei desligado o SMTP e o SMTPS, o DNS está aqui em cima ligado, o resto está tudo ligado. Mudei algumas configurações aqui, ó, service underline bind underline address 192.168.56.108, que é o endereço desta máquina. É o endereço da máquina aqui, está aqui. É uma rede isolada, host only no VirtualBox. Então aqui está algumas configurações do DNS. DNS. Aqui, bind port, DNS bind port 53. DNS underline default IP é o 108. DNS underline default domain name some domain. E é isso aí.
E aqui a versão também está ligada, 9.2.4, HTTP Bine Port 80, HTTP version do Microsoft IS 4.0. Essas são algumas configurações feitas aqui. Só escrever inetsim, ele vai executar ss-tan. Aqui mostra as portas abertas, aqui está 53. Agora, colocando um TCP dump para nós capturarmos o tráfego. Qualquer nome aqui, .cap. Não vou colocar nenhum filtro, "-vv", "-w", para escrever no arquivo. Vou executar como administrador. Sim. Uso o procmon. Aqui no procmon já está executando também. Estou aguardando aqui, até agora não encriptou o sistema, como no código foi demonstrado. Então, não começou a criptografar. Por quê? Porque tem um servidor DNS respondendo essas requisições. Agora, se eu fechar aqui, der um Wireshark, o nome que eu escrevi ali, HJDHF, Wireshark. Pegar aqui, ó, DNS, escrever aqui. Está aqui, ó. Está aqui, dizendo que está em aquele domínio gigante aqui do Anacry, está aqui em 192.168.56.108. Então, por isso que ele não criptografa. Por quê? Porque ele resolve esse endereço e daí não criptografa. Se nós voltarmos para o Windows 10, não está criptografado. Está funcionando normalmente. Aqui está o ANA, né, o processo, vou aplicar. Não acha o processo não está mais rodando. O processo não está mais rodando aqui no sistema Windows. Agora eu vou cancelar aquele netsim, vou configurar ele de forma diferente para não resolver mais o domínio. Vamos cancelar aqui, configurações, lá em cima nos serviços, e vou colocar aqui para não resolver mais o DNS, inserção aqui, e vou comentar aqui HTTPS, HTTP e DNS. Ele não vai mais resolver isso, esses protocolos de rede. Vou iniciar o netsim, está como root. Vou pegar aqui o TCP dump com outro nome aqui, o pacote .cap. Vou colocar aqui o procmon funcionando. E aqui o Anacry novamente, executar como administrador. Aqui ele está executando. TCP dump está capturando agora. Diversos pacotes, até mais que antes. 3.000 já, 3.000 e pouco. Já está criptografando o sistema. Já apareceu os ícones aqui, padrões do WannaCry. Já vai aparecer aquela tela conhecida do sistema após o sistema estar comprometido completamente. Então eu criei um filtro aqui no procmon para ver o task x. Tá aqui, ó. Quando ele foi criado, ó, name not found. Depois ele tem sucesso. Ou seja, quando dá certo a execução e o sistema é criptografado, como podemos ver aqui, o sistema fica comprometido e o task-C é criado e segue o fluxo do programa, como visto dentro do próprio IDA Free. Abrindo aqui o Wireshark para analisarmos agora o tráfego depois que foi criptografado o sistema, DNS. Nós formos procurar aqui, não vamos achar o resolver daquele link grande lá do Anacry, mas como podemos ver, tem vários IPs tentando serem resolvidos aqui, ó. 92.168.56, 98, 4, aleatoriamente, ó, 6, é aquele Random Number Generator de endereços IPs. Ó, diversos endereços naquele segmento de rede tentando ser resolvido pelo protocolo Anacry. Isso prova aquele algoritmo do Anacry para procurar na rede esses endereços. Aqui ele procura até no DNS, ele fica procurando ali aleatoriamente endereços IPs aleatórios para ver se ele
vai infectar mais máquinas por aquela rede. Assim, o sistema no Windows está criptografado, aqui está a tela, e completamente comprometido. Abrindo o Procmon aqui no Windows, no próprio Procmon demonstra aqui que ele tenta ficar se conectando. Ó, TCP Reconnect, Thread Create, TCP Disconnect, Reconnect em endereços aleatórios no próprio Procmon. Então o vídeo era isso. Se gostou do vídeo, deixa um like. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.